Dia 28 de fevereiro ou 29 em anos bissextos. É o dia mais raro do ano que assinala uma data muito especial, o Dia das Doenças Raras. Trata-se de um movimento global sobre doenças raras, em prol da equidade em oportunidades sociais, saúde e acesso a diagnósticos e terapias para pessoas que vivem com uma doença rara. Foi criado em 2008 e tem desempenhado um papel fundamental na construção de uma comunidade internacional de doenças raras. Atualmente é coordenado pela Eurordis e conta com mais de 65 parceiros. Mas como será o dia-a-dia de quem vive com uma doença rara? A Apofen tem o testemunho de 4 jovens que nos contam como é ser especial. Olá, o meu nome é Tatiana Matias, eu tenho fenilcetonúria ou PKPU. Tenho homocistinúria. Olá, sou o Gustavo, tenho 27 anos e a minha patologia é citromia. Olá, o meu nome é Maria e tenho déficit de OCT. Eu fiz um bocado uma transição, porque no início a minha alimentação era então com os produtos hiperproteicos destinados à minha doença, mas com a adesão também e com a boa resposta ao Covan, eu comecei então a poder dualmente ir adicionando alguns alimentos, vendo como é que ia reagindo, como é que os valores iam oscilando consoante os medicamentos, se tinha que ser mais medicação ou menos, e também o leque da variedade dos alimentos e tudo isso. Mas eu lembro-me que inicialmente o meu dia-a-dia, acho que o que era mais difícil era mesmo ao pequeno almoço, porque me gostava imenso de ter que cumprir a toma do leite, que é muito importante para regular aquilo que possa estar em falta derivado da alimentação que temos que fazer, que é restrita a todos os alimentos que tenham a fenilina mais elevada. A minha dieta, no dia-a-dia é: de manhã faço a mistura de aminoácidos junto com o pão e a betaína. À meia da manhã como uma peça de fruta junto com 2 bolachas. À hora do almoço como um prato com arroz, massa ou batata junto com os legumes e depois sopa e depois faço a betaína. À meia da tarde tomo o cooler junto com um pão ou bolachas. À noite, no jantar, como massa, arroz ou batata junto com legumes, como sopa e faço a betaína. Antes de ir para a cama, como um pão ou bolachas e bebo cooler. No meu dia-a-dia, em termos de alimentação, como em casa, só de vez em quando é que como em alguns restaurantes. Dificuldades que eu encontro mais é encontrar pelo menos em algumas cantinas, não existe muita escolha e alguns restaurantes já têm uma versão vegan ou vegetariana. As dificuldades que eu sentia mais era na altura quando era mais pequeno, porque não tinha festas de anos e coisas do género, era mais complicado. Eu tento variar dentro dos alimentos, todos os alimentos que posso, dentro das verduras e dos hidratos que posso, para também tentar ter uma alimentação mais variável possível. Depois, durante a semana, costumo ao jantar preparar 2 refeições, o jantar desse dia e o almoço do dia a seguir, para poder levar uma marmita, e também é mais fácil no local de trabalho para poder almoçar. Pronto, o pequeno almoço é sempre mais ou menos o mesmo,
passa também pela fórmula, não é? De manhã. E uma coisa que eu nunca dispenso é sopa. Dá sempre muitos vegetais, pouca proteína e muita consistência. No início eu lembro-me, por exemplo, na altura da cantina e da escola e assim, era um bocado chato porque eu sentia que às vezes gostava que fosse um bocadinho diferente e mais fácil, porque era sempre aquele trabalho que a senhora tinha ou a aquecer a minha comida, ou depois quando já se foi ambientando tipo, à minha comida, ela ia fazendo, ia preparando os alimentos, ia-me dizendo e assim. Então sentir que de alguma forma ela estava a ter um trabalho extra, se calhar era isso que me deixava assim um bocadinho mais incomodada. Depois também temos sempre que lidar com os olhares ou com as perguntas e essa habituação a isso. Eu, por acaso, nunca tive assim grandes problemas, porque eu até reforçava as pessoas quando vinham e me perguntavam porque é que eu estava a comer diferente ou assim, do que estarem a olhar e depois estarem a cochichar e não me virem perguntar. E sim, poderia-me fazer sentir mal. Em questão de restaurantes, que eu sempre comi o arroz dito normal e pronto, porque os meus valores também não se alteravam e eu podia fazer ingerir isso. Mas depois o que acontecia era que só podia comer assim arroz, batatas fritas, cogumelos, salteados e pouco mais. Então acho que me condicionavam um pouco em termos de escolha e também a oferta dos restaurantes em si, porque muitas das vezes podiam não ter isso, ou os legumes, ou essas coisas. Algumas, quando vou, por exemplo, aos restaurantes, porque hoje em dia a maior parte dos pratos vegetarianos são muito à base, nos restaurantes são muito à base de proteína vegetal, portanto às vezes não é muito fácil encontrar alguma alternativa que consiga comer, mas dá sempre para adaptar com os acompanhamentos, por exemplo, que é sempre uma coisa que eu gosto e que posso comer. Depois, por exemplo, em dias de festa, às vezes há alguma tendência, pronto, a ter-se fazer mais asneiras, ou por exemplo em dias em que estou de férias ou caminhadas, sempre exige algum planeamento e trazer sempre a medicação atrás e a minha comida atrás para poder manter pronto, a minha rotina e a minha alimentação como num dia normal. Em termos práticos, claro que às vezes sinto, por exemplo, o facto de estar mais atento a andar sempre com medicação atrás, ou escolher restaurantes, ou se calhar estar mais atento à minha saúde em geral, claro, dessa maneira se calhar condiciona em pequena parte, mas não sinto que ter a doença me tenha afetado a pessoa que eu sou em termos pessoais e profissionais, ou seja, acho que sou a mesma pessoa que seria se não tivesse OCT. E acho que isso vem um bocado da naturalidade que a minha família teve quando se descobriu que eu tinha esta doença. Eles sempre levaram isso com muita naturalidade e acho que isso também me permitiu hoje em dia lidar bem com isso e não sentir que me condicione a minha vida e a minha personalidade. Não, nunca encontrei dificuldades. A doença nunca me condicionou. Acho que não é por ter uma doença que irei deixar de fazer as minhas coisas. Se alguma vez condicionou-me, nunca me condicionou em nada. Fiz sempre vários desportos, estive sempre envolvido em várias coisas e nunca me condicionou em nada em específico, porque é uma condição que eu tenho. A mensagem que eu queria passar é uma doença rara como qualquer outra. Nós é mais em termos de alimentação, mas poderá ser é verem como se fosse uma dieta de um atleta de alto rendimento. Tem as suas limitações, mas pronto, é só em termos de alimentação, de resto somos uma pessoa normal. E as pessoas que gozam contigo, não ligares. Eles é que devem ter alguma coisa de estranha para estar a meter contigo. Não têm nada para fazer, né?
O importante é seguir e não ligar no que é que dizem. Devemos assumir que somos especiais e uma coisa importante é procurar grupos, como por exemplo a Apofen, que nos façam sentir integrados e que nos ajudem a lidar melhor com a nossa doença. Quero deixar uma mensagem de força às pessoas que têm uma doença rara e que elas não estão sozinhas nesta realidade delas. A mensagem que eu gostaria de deixar é que acho que tem muito a ver com a forma como nós lidamos com as coisas e o quão natural se calhar aquilo se torna para nós e o quão natural podemos dar a conhecer aos outros. Acho que é muito melhor quando os outros nos questionam e nós estamos abertos a explicar e assim, do que fecharmos ou não queremos, se calhar às vezes, contactar com isso e responder. E pronto, acho que isso depois facilita muito, porque normalmente as pessoas estranham porque é algo diferente e que não estão habituadas a ver no dia a dia, mas em contacto com isso acho que se pode tornar uma experiência muito agradável para ambas as partes, porque é sempre uma partilha. Beijinho! Obrigada Tatiana, Christopher, Renato e Maria e a todos os que fazem parte da família Apofen. Não somos raros, somos únicos.